Há jogos de futebol que são emocionantes até ao fim e hoje no Passo Calcanhar vamos relembrar 6 jogos que foram decididos nos últimos minutos, mas antes deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. Começamos a nossa viagem em Portugal para relembrar o Porto Benfica da temporada 2012-2013. De um lado, tínhamos o Benfica treinado por Jorge Jesus, as Águias, que estavam a fazer uma excelente campanha no campeonato. Em 28 jornadas o Benfica contava com 23 vitórias e 5 empates. Jogadores como Lima e Óscar Cardoso eram alguns dos destaques das Águias. O Benfica, que entrava para esta jornada na liderança do campeonato. Os encarnados tinham mais 2 pontos do que o Futebol Clube do Porto, que na altura, treinado por Vítor Pereira, também estava a fazer um excelente campeonato. Em 28 jogos, os portistas tinham 22 vitórias e 6 empates. Neste plantel, jogadores como Rames Rodrigues ou Jackson Martínez eram destaque. Estávamos na penúltima jornada, ou seja, era o jogo do título. Aos 19 minutos, Lima marcou para o Benfica. A vitória encarnada não durou muito tempo, pois aos 26, Maxi Pereira colocou a bola na própria baliza. Aos 79, Kelvin entrou em campo, o jogador que aos 91 minutos marcaria o gol mais importante da sua carreira. A passe de Lietzen, Kelvin levou o Estádio do Dragão à loucura e deixou Jorge Jesus ajoelhado no relvado. Assim o Porto passava para a frente do campeonato e na última jornada os Dragões venceram o Passos de Ferreira e conquistaram o tricampeonato. Agora passamos de Portugal para aterrar na Premier League. Mais precisamente, na temporada 2011-2012, esta edição da Premier League estava ao rubro. Os dois rivais de Manchester City e United disputavam acirradamente o troféu. De um lado, tínhamos o Manchester United ultracampeão, com grandes jogadores como Rooney, Giggs, Vidic, entre outros. De 2006 a 2011, os Red Devils conquistaram a Premier League por 4 vezes. Do outro, tínhamos o Manchester City, que estava a aparecer na ribalta do futebol. Vale lembrar que o clube foi comprado pelo Fundo de Investimento de Abu Dhabi em 2008. Os Citizens tinham algumas individualidades como Yaya Touré, Agüero, Edin Dzeko, entre outros. À entrada para a última jornada, os rivais de Manchester estavam empatados em pontos. Ambos tinham 86 pontos, mas o City tinha a vantagem do saldo de golos, que era maior, pois tinha 90 golos marcados e 27 sofridos, o que fazia uma diferença de 63 golos. Já o United tinha 88 marcados e 33 sofridos, sendo uma diferença de 55. Na última jornada, o City recebia o Queen's Park Rangers, que queria assegurar a manutenção na Premier League. Já o United iria jogar no terreno do Sunderland. O jogo entre City e Queen's Park Rangers começou de feição para os Citizens, que viram Pablo Zabaleta a abrir o ativo, mas Djibril Cissé restabeleceu a igualdade no marcador. O Queen's Park Rangers, que viu Joe Barton ser expulso, mesmo reduzidos a 10, Mackie de cabeça bateu Joe Hart e fez o 2-1, o resultado que dava o título ao United, que na mesma altura já venceu o Sunderland graças ao gol de Wayne Rooney, mas tudo mudaria com a entrada de Edin Dzeko. Já para lá dos 90 minutos, o avançado bósnio fez o 2-2, que ainda assim era insuficiente. Adeptos dos Citizens já estavam em lágrimas quando Agüero, a 1 minuto do fim, fechou o resultado em 3-2 e levou o estádio à loucura. Já os adeptos do United, que já festejavam o título da Premier League, desceram dos céus ao inferno. Assim, 44 anos depois, o City voltava a erguer o título de campeão inglês, com direito a reviravolta épica no fim. Agora, saímos da Premier League para conhecer a final da Champions League, que com certeza figura no top dos jogos mais emocionantes da história do futebol. O ano era de 1999, Manchester United e Bayern de Munique lutavam pelo título da Liga dos Campeões. Ambos queriam terminar com a enorme seca de títulos da Champions. Os germânicos não venciam a prova desde 1976, já os Diabos Vermelhos desde 1968. O Bayern de Munique, treinado por Otmar Hitzfeld, tinha uma excelente equipa, onde Lothar Matthaus, Oliver Kahn, Giovanni Elber, Mário Basla e Lizarazu eram alguns dos destaques. Já do lado do United, treinado pelo icónico Ferguson, jogadores como Dwight Yorke, Ryan Giggs, Paul Scholes, Peter Schmeichel e Roy Keane eram algumas das individualidades. A partida jogava-se no Camp Nou, que estava cheio. Logo aos 5 minutos, Mário Basla, na execução de um livre direto, abriu o ativo a favor do Bayern de Munique. Até perto do fim do jogo, não se registrou qualquer golo. Inclusivamente, os delegados da UEFA já subiam à tribuna do estádio para colocar as fitas do Bayern na taça, pois poucos adivinhavam o que iria suceder-se na compensação. Aos 91 minutos, Teddy Sheringham, na execução de um canto, empatou a partida, dando esperança aos britânicos presentes no estádio, mas 2 minutos depois, Beckham, na execução de um canto, a bola sobrevoou a área bávara, ninguém cortou a bola e Solskjaer atirou para o fundo das redes bávaras. Os ingleses estavam em êxtase, pois num espaço de 2 minutos o United
passou de finalista vencido a campeão europeu. Já do lado alemão, o desespero tomou conta dos jogadores que não queriam acreditar. Imagens dos jogadores do Bayern incrédulos rodaram o mundo. Já o United conquistou a sua segunda Liga dos Campeões. Continuamos a nossa viagem pela Liga dos Campeões, só que desta feita na temporada 2016-2017, mais precisamente nos oitavos de final, para relembrar o duelo entre Barcelona e PSG. Na primeira mão, no Parque dos Príncipes, os parisienses venceram por 4-0. No PSG, jogadores como Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos e Matuidi eram alguns dos destaques dos comandados de Unai Emery. Já o Barça queria reverter a goleada sofrida na primeira mão e o trio MSN iria ser decisivo para essa façanha. Logo nos minutos iniciais, Luís Soares abriu ativo. Aos 40 minutos, Kurzawa colocou a bola na própria baliza. Aos 50, Messi de penalti fez o 3-0, o que deixou o Barcelona a um golo de empatar a eliminatória, mas aos 62 minutos Cavani reduziu para 3-1 e assim o Barcelona precisava de marcar 3 golos, já que o critério de golo fora era favorável ao PSG. Aos 88 minutos, Neymar fez o 4-1, mas poucos acreditavam na passagem do Barcelona, já que tinha muito pouco tempo para marcar 2 golos. Aos 90, o mesmo Neymar de penalti fez o 5-1 e deixou o Barcelona a um golo da reviravolta. Aos 95 minutos, Sergi Roberto levou o Camp Nou à loucura e fechou a remontada. O Barcelona que assim venceu uma das eliminatórias mais históricas da Champions, os blaugranas que seriam eliminados nos quartos de final pela Juventus. Continuamos a nossa viagem para conhecer um jogo que jogou-se no outro lado do Atlântico. Em 2000, Palmeiras e Vasco da Gama jogavam a final da Taça Mercosul, competição que já não existe. Nesta partida, daria-se uma das reviravoltas mais espetaculares do futebol brasileiro e do futebol mundial. Ao intervalo, o Palmeiras já vencia por 3-0. Chiqui Arce, Magrão e Tuta marcaram os golos do Verdão, mas o Vasco, que tinha na sua equipa grandes nomes do futebol brasileiro como Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e Romário, daria um autêntico show na segunda parte. Aos 69 minutos, Romário reduziu para 3-1. Aos 77 de penalti, o mesmo Romário fez o 3-2. Aos 85, Juninho Paulista fez o 3-3, o que deixou os palmeirenses completamente incrédulos, mas aos 93 Romário fechou o hat-trick e o resultado em 4-3, o que levou os vascaínos à loucura. Vale lembrar que o Palmeiras tinha sido campeão da Taça Libertadores no ano anterior. Nesta equipa, Rodrigo Tadei, Magrão e Tuta eram alguns dos destaques. Mesmo assim, o Vasco deu uma reviravolta quando muitos já pensavam em uma possível goleada dos paulistas. E fechamos a nossa lista na Europa do futebol, mais precisamente na final da Liga Europa da temporada 2012-2013, onde Benfica e Chelsea lutavam pelo título. O Benfica, que 4 dias antes tinha perdido o campeonato nos últimos minutos para o Futebol Clube do Porto e queria dar uma boa réplica perante o Chelsea, que na temporada anterior tinha vencido a Liga dos Campeões e tinha uma excelente equipa, onde nomes como Fernando Torres, John Terry, Ivanovic, Ashley Cole, Petr Cech e David Luiz, que já tinha vestido as cores do Benfica, eram destaques nos Blues. Aos 60 minutos, Fernando Torres fez 1-0, mas 8 minutos depois, de penalti, Óscar Cardoso restabeleceu a igualdade. Mas se algo era a sina do Benfica nessa temporada, era perder títulos. Na compensação, aos 92 minutos, Branislav Ivanovic fez o 2-1 final e assim o Chelsea conquistou a sua primeira Liga Europa. Já o Benfica perdia mais um jogo nos descontos. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.